Será que uma única eleição pode mesmo redesenhar o mapa político de um continente inteiro? Pois é, na América do Sul, a resposta parece que é um sonoro sim. Olha que curioso, o continente hoje está dividido exatamente no meio. Vamos entender como é que a gente chegou nesse equilíbrio que é quase perfeito e o que ele significa de verdade. 50%, metade. Parece só um número, né? Mas hoje ele resume de uma forma impressionante a realidade política super complexa da América do Sul. E a gente não está falando de pesquisa de opinião, não. É sobre quem está no poder mesmo. Uma divisão que está, assim, milimétrica. Pois é, esse equilíbrio de 50-50 é uma coisa super recente. É o resultado direto de uma eleição que deu aquele empurrãozinho final num pêndulo que, vamos combinar, já balança de um lado para o outro há anos. E é justamente aí que a história começa a ficar bem interessante. Então, tudo começou com um evento bem específico, uma eleição lá no Chile que não só escolheu um novo presidente, mas isso muita gente nem percebeu na hora. Acabou redesenhando todo o tabuleiro ideológico do continente. Foi o que levou a esse impasse que a gente vê hoje. O dia foi 14 de dezembro de 2025. Com a vitória de José Antônio Kast no Chile, a balança pendeu. A direita passou a governar 6 dos 12 países do continente. E aí, pela primeira vez em muito tempo, o placar ficou empatado. 6 governos de direita de um lado, 6 de esquerda do outro. Olha só esse gráfico, 6 para um lado, 6 para o outro. A simetria é quase poética, né? Mas olha, não vamos nos enganar. Essa imagem de estabilidade é pura ilusão. Na verdade, esse equilíbrio todo representa um ponto de tensão máxima. É como se fosse um pêndulo parado bem no alto, sabe? Prestes a despencar com tudo para um dos lados. Mas, para a gente entender de verdade como é que chegamos aqui, a gente precisa dar um passo atrás. Esse empate não surgiu do nada, não. Ele é só o clique mais recente nesse movimento constante do pêndulo político da região, que não faz muito tempo estava completamente inclinado para o outro lado. Lá no comecinho do século, a América do Sul vivia um período que ficou conhecido como a Onda Rosa. Foi um momento em que, impulsionados por um desejo popular muito forte por mais igualdade social, governos de esquerda dominaram o cenário. Foi uma época de muito otimismo e de mudanças sociais bem profundas em vários países. Essa linha do tempo aqui mostra como a mudança foi rápida, né? É impressionante. Em 2015, a esquerda dominava com folga. 3 anos depois, só 3 anos, em 2018, uma onda conservadora virou o jogo completamente. E agora, chegamos nesse impasse. O que isso quer dizer? Bom, que essa divisão de agora não é um estado permanente. É só uma foto de um momento, dentro de um filme que está em constante movimento e é bem previsível. Ok, mas a grande pergunta é: por quê? O que está por trás dessa oscilação tão forte, tão constante? As respostas, bom, elas não estão só na política. Elas estão também, e talvez principalmente, na economia. Então, vamos seguir a trilha do dinheiro, porque a ascensão e a queda de governos aqui na América do Sul estão diretamente ligadas a um ciclo econômico que muitas vezes começa bem longe daqui. O cientista político Maurício Santoro resume a situação muito bem. A tal da Onda Rosa foi em grande parte financiada por um boom global das commodities. Pensa só, produtos agrícolas, minérios, tudo isso com uma demanda altíssima vinda da China gerou receitas recordes. E esse dinheiro permitiu grandes investimentos sociais. Esse ciclo é um roteiro quase clássico, né? Primeiro vem o auge, com o dinheiro entrando a rodo. Depois, o investimento, que, claro, gera popularidade e melhora a vida de milhões de pessoas. Mas aí vem a queda. Quando os preços das commodities despencaram depois da crise de 2008, os cofres públicos secaram. O descontentamento começou a crescer e o eleitorado, frustrado, foi buscar uma mudança. A maré virou de novo. Mas, claro, a economia não explica tudo. O dinheiro pode até ser o que empurra o pêndulo, mas são as rachaduras na base da democracia que permitem que ele balance de forma tão perigosa. A professora Regiane Nitz-Peressan aponta para um perigo bem real aqui. Quando a frustração com a economia se junta com a desilusão com as instituições, sabe o que acontece? Abre-se um espaço perigoso para líderes populistas, aqueles que prometem soluções fáceis e rápidas para problemas que são super complexos. E aqui o risco vai além da ideologia. Pode ser de esquerda, pode ser de direita. O manual populista é basicamente o mesmo: oferecer respostas rápidas, carismáticas e, no processo, muitas vezes enfraquecer as instituições democráticas.
O conflito de verdade não é entre esquerda e direita, mas sim entre fortalecer a democracia ou cair na sedução do autoritarismo. E essas aqui são as rachaduras na fundação da democracia na região. A gente está falando de uma desigualdade que não acaba, de um conflito crônico entre presidentes e congressos, do uso político da justiça, fora a polarização intensa que impede qualquer diálogo e uma desilusão geral com as instituições. São esses problemas estruturais que alimentam esse ciclo de instabilidade e mantêm o pêndulo balançando sem parar. E tudo isso nos leva a uma última pergunta, que talvez seja a mais importante de todas. O que acontece na América do Sul é um caso isolado? Ou será que essa instabilidade, essa polarização toda, essa desilusão com a democracia, são, na verdade, um reflexo de uma crise global? A resposta para essa pergunta pode definir o futuro não só de um continente, mas, quem sabe, de todos nós.